Muitos espíritas falam que não adianta pedir na prece benefícios como curas de doenças, porque está na lei de causa e efeito. Proteção para os filhos, sair bem nos estudos, porque está na lei do trabalho. Deus não tem nada a ver com isso. Enfim, que é o que tem que acontecer, vai acontecer segundo as leis e a vontade de Deus. Quando na própria codificação fala dos fluidos e de pessoas com poder de cura. Sabemos que Jesus veio para curar as doenças da alma. Porém, até vários centros espíritas sérios trabalham com curas reais de doenças já desenganadas pela medicina. Sabemos que leva-se em conta a mudança de hábitos e fé. Gostaria de saber se a prece é capaz de fazer acontecer nossos anseios ou os fatos estão determinados independentemente de nossa vontade. Bom, por que os fatos estão determinados? Os fatos estão determinados pelas nossas disposições íntimas, pela minha maneira de me comportar, pela minha maneira de agir, pelos valores que eu constituo dentro de mim, pela minha maneira de ser. Os fatos estão programados pela minha maneira de ser. Vou repetir. Os fatos estão programados pela minha maneira de ser. E se eu mudar a minha maneira de ser? Porque, assim, a questão 615 do Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. É verdade, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Mas eu não sou imutável. Eu sou mutável. Na medida em que eu mudo o meu padrão de funcionamento, não é que eu estou mudando a vontade de Deus. Eu estou acessando mecanismos que existem na lei de Deus e que são ofertados à criatura humana que faz uma movimentação em termos emocionais. Vamos ser mais claros no que eu quero dizer. Eu tinha a perspectiva de desencarnar agora, mas em função de como eu tenho me comportado nos últimos anos da minha vida, aquele planejamento que foi feito foi dentro de uma realidade. Mas eu mudei minha realidade. Eu aproveitei melhor do que a própria espiritualidade previa as experiências que a vida me ofereceu. Então, eu acabei, não é mudando a vontade de Deus. Eu mudei o mecanismo da vida. Porque assim, o passado ele existe, ele é só um. Nós só temos um passado. Nós não temos nenhum presente, mas nós temos vários futuros. Então, nós temos um único passado, só tem um passado, só tem um, é um só, mas eu tenho vários futuros. Existem várias alternativas para mim. Quando a gente diz que tem um planejamento espiritual, nós estamos nos referindo a um futuro específico, em que os espíritos veem que o mais provável de acontecer é eu pegar esse caminho. É o mais provável. Pela minha conduta, é isso aqui que eu vou pegar. Mas eu tenho livre-arbítrio. E eu posso mudar o meu destino. Eu posso tomar uma decisão diferente. E quando eu tomo uma decisão diferente, uma possibilidade de futuro que existia, tá? Essa possibilidade estava posta. Mas na medida em que eu fiz a mudança do meu comportamento, essa felicidade que estava posta, esse caminho que estava posto, acaba sendo agora o mais viável. Então, pela minha conduta, eu posso mudar a minha história de vida. Então, a minha prece também pode mudar. Eu, pela prece, não é que eu vá mudar a vontade de Deus.
Mas pela minha prece, eu mudo a minha posição diante das coisas. Quando eu, por exemplo, digo, Senhor, ajuda meu filho, e nessa movimentação emocional, eu me aproximo da história dele. Aí os espíritos dizem, sozinho, a história do garoto seria uma. Com a presença do pai ou da mãe mais perto dele, com essa prece, a gente percebe que o pai está se comprometendo espiritualmente. A gente pode oferecer uma outra caminhada. Então, não é que você tem o poder de mudar o imutável. A vontade de Deus está posta. Só que a vontade de Deus tem múltiplos caminhos. E o nosso livre-arbítrio pode fazer com que a gente pegue uma outra rota que não era a que estava sendo percebida como a principal no nosso trabalho de desenvolvimento emocional. Resultado de tudo isso, sim, a prece possui o poder de mudar as nossas vidas. A prece possui o poder de alterar planejamentos. A prece possui o poder de alterar todas as coisas. Mas eu sugiro a você a leitura do capítulo 88 do Livro da Esperança. No capítulo 88, chamado Em Louvor da Prece, Emmanuel traz um texto espetacular sobre isso, em que ele faz toda uma discussão de que às vezes o que a gente pede não é entregue porque acaba sendo o melhor, e o último parágrafo da mensagem é um espetáculo. Ele diz assim, que a prece na nossa vida é como se fosse uma lâmpada que se acendesse num quarto escuro. A lâmpada acesa não coloca nada no lugar, mas ela indica o trabalho que precisa ser feito. Querer arrumar as nossas vidas no escuro, sem a luz da prece, eu posso fazer coisa errada, vou trombar no que tem e nem sei o que está fora do lugar. Quando eu oro, que a sala se ilumina, eu consigo saber o que está fora do lugar, aí euzinho, não é outro. Eu vou mexer a minha vida para colocar as coisas no lugar e eu vou conseguir consertar o que estava equivocado. Então, a prece, ela tem o poder de alterar porque ela muda as minhas disposições íntimas e faz com que eu consiga efetivamente realizar um trabalho de mudança que sem a prece eu não conseguiria perceber para fazer.